Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica para você, pai, você mãe, para você saber como criar um mundo dentro da sua casa que o seu filho vai preferir do que o mundo lá fora. Daqui a pouquinho, fique ligado aí. Agora, um dos maiores medos que todo pai, toda mãe tem é quando o filho atinge uma idade onde ele vai para a escola, ele vai começar a ter acesso às pessoas, aos colegas lá fora. Porque enquanto você tem o seu filho em casa, sob o seu controle, sob os seus olhos, você sabe que o mundo que você tem ali é o mundo da sua família. E ele tem acesso apenas àquilo. Mas quando ele sai, quando ele vai para a escola, e ele começa a ter acesso às outras coisas lá fora, então você sabe que você perde o controle do seu filho. E aí, o que acontece? E a idade crítica, que isso realmente se torna pior, é desde os 10 anos de idade até os 15. Essa idade é a idade crítica, é a idade perigosa, em que a maioria dos adolescentes desviam do bom caminho que os pais ensinaram. Foi o que aconteceu com o Jonathan, que está aqui com a gente hoje, com os seus pais, e eles vão contar pra gente como que aconteceu esse desvio do bom caminho, que muitos pais temem acontecer com seus filhos. Bem-vindos, Jonathan, senhor Osvaldo e Luciene, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E Bianca, que está aqui com a gente também, Olá. tudo bem, Bianca? Tudo bem. Senhor Osvaldo, dona Luciene, o que aconteceu assim, o momento em que o Jonathan desviou do caminho, o temor da maioria dos pais? Qual foi? Vocês se lembram este ponto, este momento? Bom, eu lembro, foi justamente quando ele começou na escola, né? Ele já saiu da creche e já começou a frequentar a escola, né? E justamente na escola ele já começou a conhecer os colegas, as más companhias, né? Uhum. E dali eu creio que já começou a conhecer o cigarro, justamente na escola. Uhum. Começou a conhecer o cigarro e até então a gente já começou a ter um certo atrito, né? Já falar para ele que o cigarro não era uma boa, a gente começou, até então a gente pensou que ele estava só no cigarro, Uhum. né? Mas ele já estava se envolvendo com outra coisa a mais. E a gente fica numa situação difícil, né, senhor Osvaldo, Luciene, porque os pais, eles têm que mandar os filhos para a escola, né? Tem que mandar o filho para a escola, tem que ser educado, né? Até, apesar disso ser um debate hoje, até que ponto os nossos filhos estão sendo educados realmente na escola, mas isso é outra coisa. Bom, aí a gente pensa, tem que mandar meu filho para a escola. E aí a gente sabe também que lá na escola ele vai ter acesso a coisas muito perigosas, coisas muito ruins, como a droga e outras coisas. Mas a gente não tem o que fazer, né? Tem que mandar o filho para a escola. E aí a gente fica com aquele medo, o pai fica com aquele medo, aquele temor, o que eu vou fazer, como que eu preparo o meu filho, o que eu posso fazer para o meu filho não se misturar com as más amizades. Tudo isso deve ter passado na cabeça de vocês, eu imagino, né? Passava sim. E eu lembro que eu conversava muito com ele. Eu sempre conversei muito com ele. E eu falava, filho, você pode falar com todo mundo. Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você, mas você também não precisa ser igual. Se você vê que a pessoa tem um comportamento que não é adequado, não precisa se misturar. Uhum. E sempre conversei, orientei sobre drogas, sobre sexo, as dúvidas dele. Sempre ele me procurava e eu sempre me abria com ele me abria comigo. Só que não tive resultado. Quer dizer, havia diálogo da sua parte? Sempre houve. Uma preparação? Sempre houve. Uhum. Sempre houve. Tudo que ele perguntava, quando eu não sabia responder, eu procurava num livro ou procurava alguém que soubesse conduzir melhor aquele assunto, mas eu nunca deixei ele na curiosidade. Por que, na verdade, você começou a fazer o contrário do que os seus pais te ensinaram? Bom, Renato, é porque eles sempre me apoiaram em tudo, né? Então, me ensinaram a viver lá fora, antes de eu saber viver lá fora. E comecei a trabalhar, comecei a estudar e senti aquele ar de independência, né? Comecei a viver a vida com meus amigos e tal. E eu via o que era certo e o que era errado. Eu sabia o que era certo e o que era errado. Mas mesmo assim eu comecei a me envolver com mais influências, tipo, fazia experimentar as coisas, de experimentar cigarro, comecei experimentando, curiosidade. Depois fui pra bebida
E trabalhava, era muito estressante. No começo eu era jovem aprendiz e no começo foi para aliviar a mente, na verdade. Comecei no cigarro. Depois foi para maconha, cocaína e assim foi até lançar perfume e me envolvendo em outras más influências também. Quer dizer, as amizades levaram você a ter a curiosidade do que era o mundo lá fora. Quero experimentar, quero saber como é. Então, isso deu início a cigarro, bebida, você ia a baladas, como que era a sua vida fim de semana? Não só fim de semana, mas na semana também. Ah, é? Não esperava o fim de semana? Não, todos os dias. Saía todos os dias. À noite era a minha melhor hora de sair. Eu ficava a maioria do tempo em casa ou trabalhando, mas à noite eu tinha que sair para relaxar, para usar droga, para beber, porque meus amigos faziam isso. Então eu peguei o ritmo deles. Aí até o ponto que eu parei de trabalhar, parei de estudar e só vivi drogas e não conseguia mais sair desse ciclo, entendeu? E como vocês reagiam, Oswaldo e Luciane, diante disso? Quer dizer, aquele medo, aquele pesadelo se tornando realidade diante de vocês. Nosso filho no caminho errado, com pessoas erradas, droga, vício, balada, toda noite. Como é que vocês reagiram a isso? A gente fica totalmente sem estrutura nenhuma para lidar com uma situação dessa, né? Então, no começo eu comecei a bater de frente mesmo com ele. Eu não quero, você tem que parar, você não vai sair, se afasta dos seus amigos porque eu não quero e pronto. Só que eu não conseguia, né? Eu não podia trancar ele dentro de casa e não podia ficar 24 horas com ele, né? Eu trabalhava, sempre trabalhei e não conseguia mais. Obedecer, ele já não obedecia, né? Não tinha mais respeito. E ficamos sem saber o que fazer. E aí vieram as brigas no casamento. Às vezes eu tinha o pulso firme, às vezes eu cedia muito. Não tinha controle. Ficava realmente sem saber o que fazer. É engraçado que quando surge o problema, Renata, problema assim com o filho, os pais têm a tendência de se desesperar em primeira mão, né? E começam a atuar assim com a violência, agredindo, na força do braço. Exatamente. Até depois a poeira baixar e a pessoa pensar assim, olha, isso não está dando certo. Eu vou ter que tentar uma técnica diferente. Né? A pessoa começa a buscar dentro de si o que fazer. Mas a primeira reação é essa, que eu lembro que minha mãe foi assim comigo na minha adolescência, comecei a dar trabalho, bem nessa idade que você fala que é crítica, é que eu comecei a dar trabalho. Então a primeira reação da minha mãe era essa, me bater, me botar de castigo, me tirava da cama abaixo de tapa, e tudo aquilo só piorava, não ajudava. Então ela teve que esperar a poeira baixar e começar a agir de uma forma diferente. Qual foi a abordagem que o senhor teve, seu Oswaldo? A gente eu começava a bater de frente com ele, né? Falava, você tem que trabalhar, você tem que arrumar um serviço. E muitas das vezes eu chegava em casa, ele estava dormindo, dormia de dia e de noite ia pra balada. Aí eu comecei a bater de frente, né? Falei, você tem que dar um jeito na sua vida. Aí começou as brigas, eu comecei a expulsar ele de casa, falava que se ele não melhorasse, que ele ia ter que sair de casa, que ele ia ter que ir embora. E começou a chegar até o ponto de eu falar para a mãe dele. Falar, se ele não for embora, eu vou. Já que ele não vai, então vou eu. Aí começou a chegar o ponto crítico, né, da situação. Porque a gente espera que o filho vai reagir, né? Você tem que ser responsável, trabalhar, contribuir, você já não é mais criança, se você tem idade para sair, passear nas baladas, você tem idade para trabalhar. A gente quer dar toda aquela lição de moral e falar tudo o que é correto. Isso. Só que entra por aqui, sai por aqui, e não só isso. O comportamento irrita ainda mais. O comportamento faz a gente se sentir totalmente sem poder, sem forças, não é? E a verdade é que dá vontade de fugir, dá vontade de ir embora. Porque, olha, eu não existo aqui. Se meu filho não me ouve, se meu filho não me presta atenção, não me respeita, o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente pensa até em acrescentar mais no erro, porque não é o correto, né? Fugir, não é correto brigar com a esposa, brigar com o marido por causa do filho. A gente vai acrescentando erro sobre erro. E aí a coisa vai piorando. Nós vamos continuar daqui a pouquinho para saber como que eles conseguiram resolver isso dentro de casa. Mas você que está vivendo esta situação também igual, você tem dentro da sua casa, quem sabe, um inimigo. É filho, é filha, mas no comportamento é inimigo, porque não te respeita, fala de volta, xinga, levanta a voz, talvez até agride.
e você não sabe como agir. Seu filho tem tido um comportamento que é totalmente o contrário daquilo que você ensinou a ele. Contrário, ouve mais os amigos, as amizades ruins do que a você. E você não sabe mais o que fazer. Às vezes você tem vontade de tomar uma atitude drástica, de agredir, de bater, de fugir, de colocar para fora de casa e você não sabe o que fazer. Você vai ficar sintonizado, nós vamos mostrar a você como que o Sr. Osvaldo e a esposa Luciene conseguiram a solução para o Jonathan, através do trabalho da transformação total para pais e filhos. Se você quer a nossa ajuda, está passando por algo assim na sua família, ligue agora para o 011 3573 3535. E agora vamos ver a história do Danilo, que era uma história muito semelhante, é uma história muito semelhante da do Jonathan. Veja só como ele também conseguiu ajuda através das nossas palestras. Um abraço entre pai e filho pode ter muitos significados: de despedida, reconciliação, arrependimento, perdão. Seu Antônio era um pai rígido, trabalhador, dedicado à família. O meu relacionamento com meu filho, quando ele era criança, em termos era normal. Só que com o passar dos anos, ele foi amadurecendo, crescendo, e a gente começou a notar sintomas errados nele, comportamento errado, estranho. Eu tinha uma personalidade muito forte. Brigava na escola? Brigava muito na escola. Meus pais viviam na escola toda semana, tinha problema. Aos 12 anos de idade, o rapaz perdeu a mãe num acidente de carro. O pai se casou novamente e isso só aumentou a revolta dele. Tudo tinha que ser do jeito dele. Quando a gente falava alguma coisa, ele já não aceitava, não gostava. Brigas, desentendimentos. E aos 16 anos, ele decidiu sair de casa. Foi onde eu me deparei com a realidade. E qual era a realidade? A realidade era que uma pessoa com 16 anos não conseguiria se manter. E aí você começou a traficar e isso começou a te manter? Isso começou a ser o meu sustento. Isso durou quanto tempo, Danilo? Ao longo de toda a minha vida, durou 10 anos. O tráfico, assim, ele era rentável. Só que não da maneira que eu precisava, porque eu precisava de algo muito rápido. Então foi onde eu comecei a entrar numa quadrilha de assalto. E pouco tempo depois de completar 18 anos, ele estava atrás das grades. Eu fui visitar ele uma vez e disse, nunca mais eu venho te ver aqui. E aí, quando você saiu, você fez o quê? Quando eu saí, eu fui direto para casa dos meus pais. Só que ali eu encontrei uma realidade, porque meu pai também não estava bem. Ele já tinha saído do emprego, ele estava sem uma condição. E eu cheguei ali e eu acabei me tornando novamente um peso para ele. Saí novamente de casa, foi onde eu encontrei uma pessoa. Esse relacionamento durou 5 anos, só que foi regado a brigas, foi regado a discussões, a problemas. Teve um momento que era madrugada, era noite, eu tinha virado 3 a 4 dias usando droga. Eu estava com desejo de me matar. E eu, antes de tomar essa atitude, eu fiz a ligação para o meu pai. Ô pai, eu tô aqui em cima da ponte e tem uma voz dizendo para mim pular. Me ajuda. Eu dei risada. Você está dizendo que você vai pular? Pô, tinha para morrer no meio de semana, vai morrer final de semana. Se você morrer no meio de semana, eu tenho 3 dias de folga por causa do luto. E naquilo ali eu falei, pô, eu tô sozinho. Houve um silêncio. Naquele momento do silêncio que eu falei, não posso te ajudar, que ele ficou calado, eu falei assim, matei meu filho. Aí aqueles segundos, aqueles pequenos segundos, alô pai, tá me ouvindo? Puxa, você imagina a minha reação, aí eu chorei. E foi nessa manhã que eu resolvi procurar ajuda, que eu fui na palestra de transformação total de pais e filhos. E ali eu encontrei uma saída, uma direção. Não mudou fora, primeiro mudou dentro. Eu me encontrava ainda fisicamente na rua, debilitado, mas havia dentro de mim uma força que não existia antes. E a cada palestra que eu ia, era uma direção diferente, era um ânimo novo, era uma força maior. Aquele desespero, aquela angústia, aquele sofrimento, acabou. Aquela certeza que eu tinha que um dia ele ia ser feliz, ia fazer a gente feliz, também aconteceu. Então hoje, tudo de bom. Eu queria agradecer ao senhor por nunca ter desistido, por toda essa vida que a gente
que eu fiz o senhor passar todo o sofrimento, toda a dor. Eu sou grato ao senhor hoje por não ter desistido. Eu tenho que agradecer, porque é o sonho de todo pai. Ter um filho que realmente honre o pai e a mãe. E hoje eu alcancei essa felicidade. Eu que te agradeço. Houve uma transformação total, né, na vida deles. Talvez você está passando pela mesma situação com seu filho. Seu filho até já tentou o suicídio, como o Danilo tentou. Você, pai, mãe, às vezes se sente a pessoa mais fracassada deste mundo. Porque de nada adianta o seu sucesso no trabalho, você ter casa, você ter dinheiro, ter tudo. Mas o seu filho é o retrato do seu fracasso. É o retrato de tudo que você sempre temeu, nunca quis para a sua vida. E você se pergunta, por quê? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Mas a pergunta não é onde foi que você errou. A pergunta é como eu posso fazer diferente para ajudar o meu filho, para tirar o meu filho dessa situação. E nós estamos apresentando a você o caminho, a solução. Assim como o Danilo, os pais dele, através das palestras da transformação total, conseguiram salvar a família, você também vai conseguir. Nós vamos ajudá-lo. E você não precisa ficar sozinho nessa luta. Talvez até brigando, separando, brigando com o marido, brigando com a esposa, porque vocês não concordam com a maneira de disciplinar o filho. Então, neste domingo, às 18 horas, eu estarei aqui no Templo de Salomão fazendo a palestra Transformação Total para Pais e Filhos. Eu queria que você viesse e, se você puder trazer o seu filho, excelente. Inclusive, neste domingo, nós vamos falar especialmente com os filhos das idades de 10 a 15 anos. Se o seu filho está nessa idade, faça de tudo para trazê-lo. Se não, venha você e traga uma fotografia dele, traga uma camiseta, algo que ele gosta de usar, que nós vamos mostrar a você como você vai mudar essa história dentro da sua casa. Se você quer a nossa ajuda e tem alguma pergunta, ligue agora para o 011 3573 3535. 011 3573 3535. Lembrando que essa palestra, esse trabalho é gratuito, você não paga nada para receber essa ajuda. Vamos continuar a conversa aqui com o senhor Oswaldo, a Luciene e o Jonathan, porque nós falávamos antes da pausa que o Jonathan depois, com que idade você começou pelo caminho errado, Jonathan? 14 anos mesmo. Quer dizer, nessa idade crítica que nós estamos falando, começou a se envolver com traficantes, com drogas, balada, não queria trabalhar. Não. E o problema se instalou dentro da sua casa. Quanto tempo o Jonathan ficou assim, senhor Oswaldo? Ele ficou dos 14 mais ou menos até os 20. 6 anos. 6 anos. 6 anos assim. É. Quando vocês chegaram à palestra Transformação Total, como foi? Quem viu primeiro? Vocês vieram sozinhos, com ele já? Como foi? Não, quem veio primeiro foi a minha esposa. Uhum. Como foi? Você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo pela televisão. Aí vim, mas logo em seguida ele veio também. Seu marido? É, o meu marido. Meu filho demorou mais tempo para vir. Uhum. Mas já começou a haver uma mudança, né? Ele já procurava ficar um pouco em casa, antes ele saía toda noite. Então ele já começou a ficar mais em casa, já diminuíram as brigas. Uhum. E aí quando o meu marido veio, aí já começou a melhorar mais ainda, que o meu marido começou a compreender também. Então já eram os dois que compreendiam o Jonathan, né? Uhum. E mesmo quando a gente sabia que ele estava errado e que a gente estava com a razão, e a gente procurava manter a paz. Mas na primeira palestra que você veio, primeiro dia, o que você achou quando você começou a escutar tudo aquilo? O que você achou? A palestra, ela veio de encontro ao problema que eu estava enfrentando. As dicas, tudo que era falado, era tudo que eu precisava ouvir naquele momento e colocar em prática na minha casa. Colocar a casa em ordem, né? Uhum. Então, me ajudou muito, me ajudou a saber compreender ele, saber falar na hora certa. Eu lembro que a Cris, uma vez ela falou que para a gente não se igualar ao filho, o filho chega da balada, drogado, mal-humorado, e a gente não pode ficar também mal-humorado. A gente tem que mostrar que a gente tem condições de ajudar ele, dar um sorriso, dar um bom dia, dar um abraço. E eu comecei a fazer isso.
lá na minha Porque casa. você já vinha, né? Pelo pouco que você me falou, você já vinha cuidando Já. né, da sua vida espiritual, da sua fé. Você já fazia outras coisas, né? Já. Você participava até de outras palestras, você fazia outras coisas. Mas a pessoa não tem noção, Renato, que nessa palestra é como que se né, as escamas dos olhos caem. A pessoa pensa, eu nunca ouvi isso, ninguém nunca me falou isso. São detalhes muito importantes que você coloca em prática e você vê o resultado imediato. É porque os pais, sem querer, eles acabam às vezes piorando a situação. Querendo acertar, querendo ajudar, a gente acaba fazendo a coisa pior, né? Porque a gente pensa, não, eu vou seguir por esse caminho. Como, por exemplo, o senhor pensava em colocar ele para fora de casa, ou então sair de casa. O senhor chegou até a fazer a mala, é isso? Isso. Por 3 vezes eu cheguei a fazer a mala e falei, ó, se ele não vai embora, então vou eu. Mas o senhor estava realmente decidido ou era mais para dar um susto nele? Não, eu estava decidido mesmo. Não era... Eu cheguei não era teatro. Eu cheguei a pegar a chave do carro, fazer a mala e... Aí quando estava quase para ir, ela, não, pensa, né? Dá um tempo, coloca a sua cabeça no lugar, você está nervoso, né? Quer dizer, então tentando resolver a situação e não vendo uma solução, um resultado, o senhor pensou, vou embora. Quer dizer, não tem solução, vou mostrar que o quanto eu estou chateado com essa situação, né? Em outras palavras, mas não resolve. Quando o senhor veio para as palestras, o que o senhor aprendeu de diferente que começou a dar resultado? Através da palestra a gente foi vendo, né? O Renato sempre falava o que a gente tinha que fazer, como a gente tinha que agir, né? E através das palestras a gente foi aprendendo a ter paciência, a falar com ele, a ouvir ele. E a gente foi aprendendo, foi colocando em prática, né? E aquela situação foi se contornando. Que era diferente do que vocês vinham fazendo nesses 6 anos? Totalmente diferente, né? O que a gente estava fazendo era tudo errado. A gente estava totalmente errado, sem orientação para nada, né? Somente através das palestras que a gente aprendeu como a gente deveria agir, como a gente teria que fazer para que viesse a acontecer uma mudança na vida dele. Eventualmente o Jonathan foi convencido ou se motivou a vir às palestras também, foi isso, Jonathan? Já não estava aguentando mais, entendeu? E vendo muita coisa acontecendo ao meu redor, colegas meus indo presos, muitos colegas meus, muitos indo presos, outros sendo mortos, entendeu? No mundo a gente está submisso a isso, né? Que já é do maligno. E depois que eu fui vendo isso, eu vi também a diferença neles, né? Que eles estavam vindo já na palestra. E eu falei, caramba, mas eles sempre brigavam comigo, agora eles estão mais atenciosos. Aí às vezes eu chegava embriagado, chegava drogado e eles me ajudavam, entendeu? Eles falavam, não passa assim, tem que ser de outra forma, Jonathan. Então eles foram falando comigo e eu acabei aceitando o dia para vir para a palestra. Então a mudança dos seus pais lhe motivou a buscar também. Você está há quanto tempo vindo às palestras? Quanto tempo faz que você mudou? Faz uns 3 a 4 meses. Você chegou a 3 ou 4 meses na palestra. Daquele jeito ainda, já estava um pouquinho melhor, mas nesses últimos 4 meses, o que aconteceu de mudança com você? O que mudou? Uma transformação completa, o meu modo de pensar, de agir, de falar, totalmente, minhas amizades, dar mais valor a eles, apoiar eles, porque no mundo eu tinha muitos amigos, tinha um monte de gente que só sabia bancar cachaça, sabia bancar droga, mas quando eu deitava, colocava minha cabeça no travesseiro, ninguém conseguia me ajudar, ninguém conseguia resolver o meu problema, entendeu? E através deles que foi que eu consegui ter uma melhora, pensar em mudar, pensar em ser alguém, entendeu? Pensar em ser diferente, foi através deles mesmo. Como ele está hoje, Oswaldo Luciene? Muito alegre, né? Ele chega em casa, já muda totalmente, né? Chegou o Jonathan, não briga mais com o pai dele, que comigo a gente não brigava muito, né? A gente sempre se entendeu, né? Mas com o pai era complicado. E agora, se entendem agora... bem? Agora sim, né? Agora não tem mais briga, né? A gente conversa, tem diálogo, né? Ele sempre chega sorrindo, brincando. Mudou totalmente, porque de primeiro quando ele chegava, já chegava partindo para a briga já. Já chegava discutindo
Quando ele abria a porta, eu falava, pronto, acabou o sossego. Eu falava desse jeito. Mas que bom, eu tenho certeza que hoje o senhor deve se sentir muito feliz por não ter desistido, né? Não ter pego aquelas malas e ido embora. Porque se eu tivesse feito isso, não teria resolvido nada e o Jonathan provavelmente estaria pior. Né? Mas hoje o senhor está aqui hoje contando essa história porque o senhor fez a coisa certa. O senhor foi buscar ajuda onde não conseguia resolver sozinho. E é isso que nós estamos trazendo para você. Se você também quer sair dessa situação familiar, a transformação total para pais e filhos, assim como mudou a vida do Jonathan, assim como ajudou o Sr. Oswaldo e a Luciene a ser diferentes, a agir de forma diferente para influenciar o seu filho de forma positiva, também vai ajudar você. Basta você chegar aqui neste domingo às 18 horas. Nós vamos voltar para dar a dica para os pais e filhos de hoje. Fique com a gente. Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia. E quando os problemas surgem dos pais? Como resolver os conflitos? Havia muitas discussões comigo e com a minha filha, desentendimento, eu queria uma coisa, ela queria outra. E isso gerava brigas constantemente, e a ponto de uma dormir sem falar com a outra, sem tomar café na mesa, sem ter um relacionamento de mãe e filha. E isso foi deixando muitas cicatrizes, né? Vim até participar das palestras para ser uma pessoa melhor, né? E hoje a minha família mudou, está transformada, a gente se entende com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, a harmonia no nosso lar. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Entrada gratuita. Não desista do seu filho, não o entregue para a sociedade. Venha lutar por ele, venha aprender a influenciá-lo de forma positiva. Neste domingo às 18 horas, gratuitamente aqui no Templo de Salomão. Vamos à dica para pais e filhos de hoje. E a dica é: crie um mundo exemplar dentro da sua casa. É responsabilidade dos pais mostrar para os filhos que existe um mundo diferente do que está lá fora. Quando os filhos saem para o mundo aí fora, eles ficam deslumbrados com a curiosidade, tudo que eles querem conhecer, descobrir, tudo que eles nunca experimentaram. Muito bem, você não tem controle sobre isso, mas você, mãe, você, pai, pode criar um mundo dentro da sua casa que faça com que o seu filho, mesmo que ele saia e experimente o mundo lá fora, ele saiba que o mundo de vocês é muito melhor. Assim ele vai sentir saudade, assim ele vai sentir vontade de entrar no seu mundo e deixar o mundo que você tanto deseja que ele deixe lá fora. É isso, Bianca, que os pais aprendem a fazer quando eles vêm para a nossa palestra. Eles aprendem a criar um mundo dentro de casa que o filho quer pertencer a ele. Aprende a transformar a casa, né, Renato, num lugar gostoso. E a palavra já fala, exemplar. Aprende também a dar exemplo em tudo, até nas mínimas coisas, isso é importante, né? Os filhos olhar para o pai, para a mãe e ver esse exemplo. Exemplo de pessoas felizes. Dentro da casa tem que haver felicidade. Isso é muito importante. Vocês confirmam isso, Oswaldo, Luciane, que vocês aprendem, a palestra ensina a criar este mundo bom para que o filho queira fazer parte dele? Sim. Com certeza. Com certeza. Jonathan? É verdade, bispo. Essa é a melhor coisa que tem, essa transformação aí que teve. Porque você chegou ao momento que você disse, não quero mais o que está aí fora, eu quero o que eu estou vendo aqui dentro de casa, né? Verdade, porque eu não aguentava mais e estava melhorando as coisas dentro de casa, estava fluindo. Então eu resolvi seguir o fluxo. Ter um filho que dá problemas já é o suficiente, mas imagine dois filhos. Foi o que a Elizabeth, esta mãe, passou com seus filhos Lucas e Davi. Preste atenção na história dela, como que ela conseguiu, através da nossa ajuda, criar esse mundo diferente e salvar a vida dos dois filhos. Preste atenção. Elizabeth tinha um bom relacionamento com os filhos, mas foi só chegar à adolescência dos garotos que as coisas começaram a mudar.
Tudo começou com o filho mais velho. Eu fui percebendo que eles foram ficando diferentes, foram ficando rebeldes, né? Não obedeciam mais. Eu comecei a me envolver com pessoas erradas, né? Comecei a me envolver com amizades erradas, né? E eu vi naquilo uma oportunidade de trazer algo diferente para minha vida, né? Até então não tinha tido contato nenhum em questão de bebida, droga. O pai tentou conter a situação em vão. Meu esposo veio falar com ele, ele ficou agressivo. Lá na escola eu tinha ingerido bebida alcoólica e nesse dia eu voltei, eu não lembro nem como eu voltei para casa, para falar a verdade. Eu também não aceitava eles brigando comigo, falando que querendo saber o que estava acontecendo e eu não aceitava. Simplesmente não queria ouvir eles. Com o tempo, a relação com ele só piorava. Eu era uma pessoa muito bipolar, né? Tinha vez que eu chegava ou da escola ou do serviço, eu chegava feliz. Porque eu me sentia feliz, né? Fora de casa, né? Eu conversava normal com as pessoas fora de casa. Eu chegava feliz em casa, mas quando um deles vinha falar comigo, seja um oi, por exemplo, eu já mudava totalmente a minha fisionomia, o meu jeito de ser. Eu já respondia de uma forma diferente, ignorante, né? Eles iam numa boa falar comigo, mas eu não aceitava isso. Era muito difícil o relacionamento entre a gente não conversava. Quando eles procuravam conversar comigo, eu não queria. Davi, o irmão mais novo, começou a ter Lucas como referência. E o que era ruim ficou ainda pior. A partir dos meus 13 para 14 anos, eu comecei a me envolver com amizades erradas também. Comecei a beber, comecei a querer sair também junto com meu irmão. Foi então que a mãe decidiu convidar os filhos para a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Lucas veio primeiro. E a partir desse dia ele começou a transformação, começou a mudança. Eu comecei a vir, sempre vim, comecei a frequentar sempre, comecei a ver uma mudança em mim, uma mudança boa, né? E através da minha mudança foi que eu consegui ganhar meu irmão, sem nenhuma palavra. Eu vi a mudança no meu irmão, eu vi a mudança era nítida e eu quis ter essa mudança na minha vida. A transformação. A nossa relação assim de mãe e filho é maravilhosa, entendeu? Eu agora tenho orgulho deles. A principal lição que eu tomei daqui foi que o melhor relacionamento que a gente pode ter é com os nossos familiares. Foi perceber que a família é a base, né? Desde quando a gente nasce até a gente crescendo, né? A família sempre está do lado. Agora a gente conversa, né? Que antes ele era muito fechado, né? Ele não conversava, agora a gente conversa, a gente dá risada juntos, entendeu? Agora é tudo alegria, é muito bom, né? Muito gratificante. Eu sou bastante apegado à minha mãe, coisa que eu não era. Ao meu pai também, todos os meus irmãos, né? A gente de fato tem um relacionamento de família. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Me envolvi com a maconha, com a cocaína, com bebidas. Começou a desaparecer dinheiro, eu dava dinheiro para ele gastar com ele comprava droga. Hoje eu sou uma pessoa transformada, tenho paz dentro de mim. Meu filho está transformado. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Pois é, às vezes você se sente sem poder, né, sem forças como pai, como mãe, para lidar com o problema dos seus filhos. E você acha que você precisa ser mais forte, resistir, você precisa esperar, ter paciência. E, na verdade, ter poder não é isso. Ter poder é você saber como agir. É você ter a inteligência de fazer, às vezes, pequenas mudanças, tomar pequenas atitudes que terão grandes resultados. E é isso que nós ensinamos nas palestras para os pais e para os filhos, que eles, com pequenas mudanças, conseguem mudar tudo dentro de casa. Então,
nós queremos convidar você para estar com a gente. Veja agora na matéria como que os pais, os filhos também que têm participado, eles têm recebido essa ajuda, as dicas que eles têm recebido e como a mudança acontece. E não se esqueça que neste domingo, 18 horas, nós estamos convidando os pais para trazerem os filhos, especialmente aqueles entre as idades de 10 a 15 anos. Nós vamos falar com os filhos desta idade, que é a idade crítica, é a idade onde a criança está se tornando adolescente e torna-se susceptível a todos os divertimentos, os atrativos, as curiosidades que o mundo oferece. Você, mãe, você, pai, quer saber como prevenir que isso aconteça e você também, que já está vendo isso acontecer com seus filhos, como fazer para trazê-los de volta. Preste atenção na palestra neste domingo às 18 horas, porque você vai aprender a fazer isso. Nós já voltamos. Um sentimento semelhante ao ódio, intensificado por desrespeito, antipatia e superioridade. Não se pode forçar ninguém a amar você, mas o desprezo traz consequências graves e, vindo de alguém da própria família, é ainda pior. Antes das palestras de transformação total de pais e filhos, Patrícia tinha muitas frustrações. Antes eu tinha ódio do meu pai, desejava viver morto. Eu só via as atitudes dele, que ele desprezava nós. Então eu cresci com esse ódio, com essa raiva. Quantas vezes você não enxerga o seu pai? Você não faz caso dos seus pais enquanto em vida? Ou mesmo aos seus filhos, você às vezes está em casa, mas você não está presente. Você não enxerga o seu filho. Quantos filhos estão gemendo, estão padecendo, estão sofrendo debaixo do nariz de seus pais e seus pais estão ocupados demais para enxergar isso? É possível fazer e ser diferente. Através das palestras, Patrícia teve sua vida transformada. Hoje eu sou livre do ódio, da mágoa, rancor. Hoje eu amo meu pai, eu já tenho um prazer em abraçá-lo, beijá-lo. Se ela conseguiu mudar e recomeçar, você também pode. Nós também estamos aqui para aprender e colocar em prática para que os nossos filhos também possam crescer e tenham aí um futuro brilhante pela frente. Eu aprendi muito como tratar os pais, porque hoje em dia a gente vê um desrespeito, né? O filho com o pai, o pai com os filhos às vezes, mas assim, eu aprendi como que é tratar os pais. E ser um filho melhor, porque hoje em dia a gente só vê problema na família, não solução. E os pais, eles sempre têm uma palavra para nos ajudar, para nos ensinar, e às vezes os filhos desprezam. Ser bem-sucedido na família é um grande desafio, tanto para os pais como para os filhos. Para mim é o debate que eles têm, que eles falam dos pais e os filhos, né? É muito conflito entre os pais e os filhos. E eu moro com os meus pais, né? Então eu me vejo, tem dia que eu fico sem paciência com eles. E aqui hoje, pela primeira vez que eu venho já venho nesse intuito também de aprender como lidar com os meus pais. Todas as histórias que conquistaram mudanças motivam outras famílias a resolver seus problemas, mas também a evitá-los futuramente. Como nossos filhos são pequenos, né? Então a gente vê muitos casos, né, dos filhos mais velhos, né, Então a gente está aprendendo, né, para quando eles tiverem uma certa idade, a gente põe em prática, principalmente eu que sou mãe, né, ter a paciência, ter todo aquele domínio, né, que eles orientam a gente a ouvir, dar atenção, verdadeiro carinho, né, que a criança precisa, né, e é isso que a gente veio aprender. A gente quer sempre melhorar, né? Tem algumas questões que a gente às vezes tem alguns probleminhas, então a gente vê que o pessoal aqui acha uma solução, a gente veio procurar. Muitos pais não sabem lidar com certos filhos, eles não sabem. Ele não sabe, por exemplo, ele não sabe incentivar o filho. Então incentiva o filho através da crítica. E aí você se torna uma pessoa complexada por causa das críticas que a sua mãe fez para você. Mas na verdade, no fundo, o que ela queria era incentivar você. Ela estava errada? Estava errada. Mas a intenção dela era boa. A intenção do pai e da mãe, normalmente, é uma intenção boa. As dicas pela televisão também fizeram diferença para eles. A gente vê pela TV, né? Mas vamos ver como que é lá dentro, né? Ver diferente, né? A palestra, a orientação pra gente, né? Eu aprendi muitas coisas hoje, principalmente a união com os filhos, né? Que é o que a gente vem trabalhando. O Thiago também tem um filho, tem uma filha.
Então a gente faz tudo para unir essa família que está se iniciando agora. Muito boa. A cada domingo, Renato Cardoso ensina tudo o que você precisa para ter o melhor relacionamento com a sua família. Através das palestras, eu entendi que eu tenho que ter aquela paciência, né? O meu pai, um dia, ele foi jovem também. Meu pai teve a minha idade também. Então, por que eu não vou respeitar ele, né? Um dia eu também vou ter essa idade dele, vou ter os meus filhos. E aprendi também a amar, né? O pai, ele quer o bem pra gente. Então, a repreensão não é algo ruim, é pro nosso bem. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje com uma nova direção para poder não só educar, mas também entender eles, né? Porque eles, como ela disse, eles estão crescendo e eles precisam que a gente entenda eles também, né? E é isso que a gente veio buscar aqui hoje. Eu tento me melhorar como mãe para eles perceberem o que é pelo menos ter uma mãe um pouquinho legal, vai. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Entrada e estacionamento gratuitos. Essa palestra ela está aberta para todas as pessoas, todos são bem-vindos. E você não precisa necessariamente ter a presença do seu filho ali para ter um resultado, porque o pai e a mãe que vem à palestra, ou mesmo apenas um que vem à palestra e começa a aprender a maneira certa de contagiar o ambiente familiar de uma forma positiva, já vai trazer o resultado. Então, você é bem-vindo para estar com a gente. A palestra é gratuita e aberta ao público. Se você tem uma pergunta, tem alguma dúvida, você quer saber algo a respeito ou quer conversar com alguém da nossa equipe, está passando uma luta dentro da sua casa e quer alguma ajuda, então ligue agora para o 011 3573 3535. Você pode ligar agora, converse com alguém. Se você está cansado de bater de frente com o seu filho, bater boca, você está cansado dessa animosidade dentro de casa, desse ambiente hostil que existe dentro de casa e você não quer desistir, não quer entregar o seu filho para a sociedade, então ligue agora, 011 3573 3535. Nós vamos a uma breve pausa e nós já voltamos para dar a você mais dicas, mais orientações com respeito à vida familiar. Fique com a gente. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Conheça os 10 erros que mais prejudicam a relação entre pais e filhos. Não aceitar o crescimento dos filhos. Fugir de enfrentar a realidade. Exagerar nas cobranças. Se desesperar nas crises. Constranger os filhos. Fazer chantagens em busca de atenção. Não incentivar seus projetos. Culpar os filhos por qualquer problema. Não demonstrar confiança. Não se comunicar de maneira eficaz. Se a sua relação está em conflito,
Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Não perca tempo, a entrada e estacionamento são gratuitos. Nós vamos ajudar você, como temos ajudado milhares de pessoas a resolver os problemas familiares. Milhares de pais têm vindo às nossas palestras aos domingos, 18 horas, para conseguir a ajuda necessária para ajudar seus filhos, restaurar os seus filhos, a sua família. Nós vamos ajudar você. Se você se sente sozinho, sozinha, você tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Você, às vezes, sente que tem uma saída, mas você não sabe qual. Você olha para outros pais e você pensa, poxa, qual o segredo? Qual o segredo daquele pai, daquela mãe para conseguir criar o filho, para ele ser tão bom, para ele ser tão direito? E eu não consigo fazer isso com o meu filho. Ora, a resposta é que há uma saída, há uma solução, há um caminho, mas você precisa aprender. Nós vamos ajudá-lo através da transformação total para pais e filhos. Neste domingo, às 18 horas, eu convido você para estar com a gente aqui no templo. Nós vamos unir as nossas forças com você e você não vai perder a sua família. Escute o que eu estou te falando, pai, mãe. Você não vai perder o seu filho para a sociedade. Você não vai entregar o seu filho para os vícios, para as drogas, para o mundo. Se você crê, se você tem esse mesmo pensamento que nós, então una-se a nós que nós vamos ajudar você a fazer essa mudança, como temos ajudado a milhares de pais todos os domingos aqui na Transformação Total. Vamos agora responder a pergunta da Sheila. Meu filho tem 15 anos e quer sair com os amigos. Eu não deixo, mas ele sai mesmo assim. Também tenho um de 9 anos, mas são de pais diferentes. Sou mãe solteira e preciso de uma orientação. Veja só, ela tem 2 filhos de 2 pais diferentes. O primeiro filho mais velho não a ouve, faz tudo o que ele quiser, mesmo que ela fale que não deve fazer. E o pequeno está seguindo pelo mesmo caminho. Então ela pensa assim, o meu problema, normalmente a mãe, o pai pensa assim, o meu problema é que o meu filho não tem um bom comportamento. Mas ela não entende que esse filho está simplesmente reagindo à criação, a tudo que ele testemunhou desde que nasceu. Que pelas poucas palavras dela, não foi uma coisa muito assim, calma ou pacífica. Exatamente, ele está só reagindo a tudo que ele tem visto e vivido, né, Renato? Porque mesmo sendo novo, ele já tem uma historiazinha de vida e sofrida, separação, né? Ele sente a falta da figura paterna e com certeza esse filho mais velho quer chamar a atenção dela. O novo está imitando, mas o mais velho está querendo chamar a atenção dela por alguma razão. Com certeza, isso é fato. E está numa idade crítica em que ele está testando os limites, está sentindo que ele tem poder e você está perdendo o poder, o controle da situação. Você tem que aprender de uma forma inteligente, não por violência, não por agressão, não por imposição, tomar de volta a sua família em suas mãos. Mas você tem que aprender começando com você, Sheila. Não adianta você querer mudar o seu filho, seus filhos, se você ainda não mudou, se você não soube ainda colocar um ritmo diferente dentro de casa que inspire respeito, que inspire calma, que inspire ordem, que inspire bom comportamento no caminho dos seus filhos. Nós vamos ensiná-la a fazer isso. Você pode aprender. Bom, nós vamos ficando por aqui. É tudo por hoje, mas nós voltamos na próxima vez com mais dica para pais e filhos. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com ou ligue para o 011 3573 3535. Obrigado, Bianca, e até a próxima. Tchau. Tchau. Diante de tantas adversidades, milhares de pessoas descobriram um caminho para lidar com os problemas do dia a dia. Eu fui mãe muito jovem, aos 17 anos eu fiquei grávida. E assim, eu dei muito trabalho para os meus pais. Mas nem sempre aquilo que a gente passou, que a gente viveu, serve para os nossos filhos. Então, na palestra, nos ensina que é com as atitudes que nós devemos ensiná-los. Então, assim, eu mudando, eu ensino a minha filha. O meu filho, agora na adolescência, né, com 16 anos, de repente ele começou a querer frequentar baile, funk. Ele saía, não queria dar satisfação para onde ia.
E até isso não acontecer, ele sempre foi um menino muito bom, muito tranquilo, muito amoroso. E de repente houve essa mudança. E assim, eu nunca tive muito contato, assim, depois que casei, nunca tive muito contato com ela. O nosso contato era esporádico, mais por telefone. E assim, depois que você separa, vem morar novamente com os pais, aí tem aquela fase de adaptação, né? Eu criei uma forma de viver e ela tem a dela. Nessa convivência de dificuldade, eu conheci as palestras, né? De pais e filhos e comecei a vir. Não importa a sua dificuldade. Eu fiquei perdida, porque até então nunca tinha passado por isso. Eu tenho 2 filhas, a quais não me deram nenhum trabalho e nem estudo, em nada. E ele, de repente, o menininho, aquele filhinho querido, o Rapinha do Tacho, começou a ir por esse caminho e aí eu e ele, né, começamos a ficar muito preocupados. Eu fiquei muito triste, assim, da maneira dele agir, que a gente se preocupa com os filhos, né? Então, só de você saber que o filho saiu à noite, não quer falar para onde vai, e de repente você fica sabendo, está num baile funk, né? E muitas vezes eu até oferecia para buscar, mas ele não aceita isso. Então isso deixa a gente muito preocupado, né? Porque nessas festas, vamos dizer assim, nessas festas mundanas, acontecem muitas coisas que não prestam, né? Então isso deixa a gente muito preocupado. Todos que chegam às palestras de transformação total de pais e filhos têm novas perspectivas. Nos ensina uma escola fora da escola tradicional. E isso faz uma grande diferença no nosso lar. Devagarzinho a gente vai vendo a mudança dele. Ter crianças tão diferentes de idade, de 20, de 12 e de 8 anos, às vezes os pais se veem meio perdidos como agir. Então, na palestra, a gente aprende isso. Eu vi a necessidade de estar aprendendo como ensinar de diferentes formas os meus filhos. Nós, pais, temos a tendência de sempre ver os nossos filhos igual, desde que eles nasceram. Muitas vezes nós não conseguimos discernir as fases que os filhos passam. E essas fases, elas são muito importantes para os pais entenderem, porque se você se comporta da forma errada em uma fase que o seu filho está, você pode trazer problemas para eles. Sem querendo ajudar, querendo acertar, você pode trazer problemas para os seus filhos. Né? Então nós temos aprendido a dialogar. Né? Quando ela quer impor alguma coisa para ele, que ela quer brigar com ele, eu deixo e depois converso com ela. Ele também aprendeu a ter uma convivência melhor com ela, né? Porque ele não aceitava o fato dela ser vó e não ter nunca convivido com ele, ele não aceitava as imposições dela. E minha com ele também. Então assim, a relação dos 3 hoje está maravilhosa. Então eles já têm bagagem e experiência para passar para a gente como lidar, como manejar com as situações que nós enfrentamos no dia a dia. Porque criar filho nos dias de hoje, eu dei trabalho quando jovem, mas hoje os trabalhos estão dobrados. Está mais difícil, então temos que aprender como lidar com essa situação. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão. Entrada e estacionamento gratuitos. Love you.